Olá a todos, eu sou André Costa e estamos iniciando mais um Fica Rico Podcast pela TV Vincere, pela TV Clássico, por todas essas plataformas que integram esse grupo de comunicação, o Jornal Carta, Rádio Vincere Notícias, Rádio Brasília Notícias, TV Vincere e o Jornal Clássico Brasília. Todos para levar a você o que há de melhor de informação, comunicação, divulgação, tudo que você precisar. Nós podemos lhe atender com toda a qualidade e tenha certeza que cabe no seu bolso. Mas depois da minha propaganda, eu tenho a satisfação de estar aqui com a Camila. Camila é uma satisfação. Camila Espina, não é isso? A Camila, ela é sócia proprietária do BSB Coworking. É um dos coworkings mais, na verdade, bastante tradicional, já está no mercado há 5 anos, né? Sim. E vamos conhecer um pouco mais do que vocês levam para o mercado, do que vocês... as novidades, o que o cliente pode esperar de vocês. Claro, primeiramente, André, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Então, vamos lá. O que você tem para perguntar? Coworking é uma empresa, então você é uma empresária, uma empreendedora. Isso sempre você teve com você isso? Sempre teve esse desejo? Porque isso é uma mensagem para quem tem vontade de empreender, tem medo, tem receio, não sabe se vai, se fica. Tem as adversidades, mas Com tem certeza. Muita coisa boa, né? Tem muita alegria, mas também tem muito desafio, né? Isso. Eu comecei no coworking em 2018, mas antes disso eu tinha tido uma loja, e antes disso eu tive outras experiências profissionais, não sendo empresária, né? Eu abri a loja em 2016, fiquei 2 anos com a loja, quando surgiu a oportunidade de abrir o coworking, né? É até legal contar um pouco essa história, porque ela surgiu, na verdade, num almoço com meu pai, onde eu vi que tinham alguns coworkings em Brasília, e era uma coisa muito nova ainda. Tinham, acho que 3 na época em Brasília, os mais antigos. E aí, numa conversa, eu perguntei, pai, e aí, você conhece esse negócio de coworking e tal? Nunca ouvi falar, mas parece ser um negócio bem legal e tal. E o meu pai... Isso em 2018. Isso em 2018. Não, 17. Na verdade, em 17. Foi quando a gente começou a obra. Aí ele... Nossa, muito legal. Eu tô com espaço vago lá no prédio. Que é o prédio do meu pai e dos irmãos dele, né? Um prédio que veio desde o pai deles. Então... tô com um lugar vago lá na W3. Acho que, de repente, a gente pode tentar. E aí, assim, a gente começou... No começo ele era meu sócio. Depois, uns 6 meses depois que a gente inaugurou, eu comprei a parte dele. Não conseguiu ficar sócio do pai, mas tá bom. Não dá. Mas na verdade nem é só meu pai, é porque eu sou muito assim, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, na minha hora, e aí não funcionou. E aí desde então a gente tá aí nessa caminhada. E eu falo sempre a gente, porque assim, sócio sou só eu mesmo, mas eu tenho sempre outras pessoas trabalhando comigo, né? Então sem essas pessoas eu nunca teria chegado até aqui. Eu sou muito grata por elas, todas, né, que passaram lá no BSB comigo. Então esse ano a gente faz 5 anos. O que também já é um marco muito grande na história de um empresário, né? Parece muito pouco quando a gente compara com outras empresas que têm 20, 30 anos, como o grupo de vocês, por exemplo. Mas para chegar em 30 anos a gente precisou passar pelos 5, né? Tem que começar. Tem que começar de algum lugar. Então, essa caminhada tem sido, assim, muito gostosa de vivenciar, sabe? Claro, tem muitos desafios, mas eu acho que as alegrias e principalmente a liberdade que ser empresário te dá, eu acho que esse é o maior ganho, assim, né? Dá medo, mas vai com medo mesmo. Vale muito a pena, né? Realmente, pode fazer na vertical. Realmente é uma história... Então, ali o prédio, vocês começaram já onde estão até hoje? Sim.
E foi simplesmente essa ideia de conversar com seu pai, de imaginar que, não, o coworking é uma coisa nova, que é nova de fato, mas foram para a empreitada e... E foi desse jeito. Eu nunca tinha entrado num coworking na minha vida. Não sabia nem o que era. A gente conversou sobre isso no almoço e aí começamos a tomar os rumos que precisavam ser tomados. Tipo, vamos ver então o que é um coworking. A gente começou a ir em alguns coworkings na época. A gente foi no Copiloto, que foi um dos primeiros coworkings aqui de Brasília. Hoje ele já não existe mais. Infelizmente, ele ficava ali na 306 Sul. Ele fechou, acho que na época da pandemia. Sim, muitos coworkings fecharam na pandemia, né? Até uma coisa que eu acho triste, assim, porque como o coworking ainda é uma coisa muito nova, quanto mais coworkings a gente tem, melhor. Né? E quanto mais fecha, passa uma impressão também negativa, né? Sim. Então, Mas eu acho que o coworking, ele tá numa época, assim, que é maravilhosa. Eu acho que a gente já tem bastante aqui em Brasília. Eu acho que no último censo que saiu do Oba, que é uma plataforma que a gente usa também para ter acesso a clientes, eles divulgaram, se eu não me engano, 72 coworkings novos aqui em Brasília, né? Então, você pensar que é uma cidade pequena, querendo ou não, que já tem 72 coworkings, é uma coisa muito grande. E eu tenho visto, escutado até pelos meus próprios clientes, como eles têm procurado espaços e os espaços estão cheios. Isso é muito bom, porque quer dizer que o mercado está aquecido, que o mercado está crescendo e que tem demanda para todo mundo. Então, eu sempre falo muito disso, que eu não acredito que a gente tem concorrentes, porque por ser um mercado muito novo, acaba que quanto mais coworking tem, melhor, porque as pessoas vão conhecer o que é e aí vão conhecendo todos, né? Sim, nós estávamos falando que você, inclusive, ampliou, né? Isso. Você começou com 120 metros quadrados de área e hoje está com... Hoje a gente está com 360. A gente triplicou de tamanho, né? Triplicou, exatamente. Então... A gente fez essa expansão no ano passado. Certo. A gente ficou 2 meses em obra, porque eu tinha que correr para poder abrir, né? E aí foi muito rápido, assim. Muito rápido. A gente, hoje, por exemplo, eu não tenho nenhuma sala para locar agora, né? Estão todas locadas. Acho que muito de Porque lá você tem salas fixas e tem o rotativo, é isso? Isso. Você tem as salas privativas, né, que a gente chama. São, lá a gente chama de offices. Sim. Que são como se fossem salas comerciais, mas a gente divide toda uma estrutura, né? Sim. Então, você tem uma sala que é só sua. Ou tem a opção de você alugar sua sala de reunião, ou só o plano de endereço fiscal, ou só os rotativos na mesa compartilhada, por exemplo. Então, assim, o coworking, ele te dá muitas possibilidades, né? Mesmo que você esteja começando agora, algum plano do coworking vai conseguir te atender para você levar a sua empresa para frente. Muita gente que está começando, principalmente, escolhe o coworking pelas facilidades, né? Pela falta de burocracia. É muito fácil, é muito flexível. Você não tem aquele negócio, eu vou alugar uma sala comercial. Poxa, hoje em dia os contratos são de 36 meses. E é uma burocracia, fiador para cá, fiador para ali, é uma coisa para cá, né? A gente não exige nada disso, porque o coworking é uma coisa muito prática. Você quer uma sala? Você paga hoje, entra hoje. Vai entrar amanhã, você paga amanhã, entra amanhã. Então, é muito preto no branco, não tem muito para onde fugir, né? Sim. Então, acaba que é até uma coisa quase legal. Quase um hotel, paga diária, acabou assim. Exato. E é uma coisa que é legal para todo mundo, né? Porque não tem muito o que dar confusão, assim, é muito fácil. É o que eu falo, gente, coworking é um negócio descomplicado. Não tem o que complicar. Muitas empresas grandes a gente tem visto, inclusive a gente tem algumas lá, eu não posso citar os nomes, né? Sim. Mas a gente tem algumas empresas grandes que alugam para espaço híbrido, né, de trabalho. Sim. Como muitas pessoas estão trabalhando hoje remotamente de casa, e estão sentindo falta do contato humano, as empresas deixaram de ter escritórios na pandemia, para poder reduzir os custos, porque os custos de você manter salas grandes para empresas grandes eram muito altos. Faz ali reuniões só para socializar Ou e então, integrar. a gente tem algumas empresas que alugam as salas privativas, Sim. mas são salas pequenas para justamente poder atender o público do híbrido. Entendi. Então, eu tenho 20 funcionários, mas eu tenho uma sala para 5 pessoas, por exemplo, é um caso que eu tenho lá no coworking. E eles vão quando eles querem. Então, aquela sala é sempre deles e podem ir 5 pessoas por vez. Entendi.
Aí eles se comunicam para, Exato. né? Eles têm agenda, uma planta lá no sistema deles, da sala, cada um faz o agendamento da mesa que quer sentar e vai no dia que quer. Então isso para eles também é muito legal. Pô, se eu quero trabalhar de casa, eu posso trabalhar de casa. Se eu quiser trabalhar de um café, eu posso trabalhar de um café. Mas se eu quiser ir pro coworking, eu posso também. Que o coworking ele te dá, além de você ver gente, você sair de casa daquela rotina aquela sensação, né, de você estar em casa preso, e também o problema é você estar preso em casa, você tem as tarefas domésticas para fazer também, isso acaba atrapalhando, né? Principalmente para quem tem filho, a gente recebe muitos clientes lá que não conseguem trabalhar por conta das crianças, né? Sim. Às vezes a pessoa não tem com quem deixar, então acaba que é um complicador. E fogem de casa rapidinho, nem que seja uma tarde, um dia, para ir lá e trabalhar de fora, que rende mais. Nessa temática de clientes, o perfil, então, pelo que você falou, é todo o perfil, desde o profissional liberal até as empresas pequenas, médias, grandes, todas. tudo. A gente, por exemplo, no começo assim, do coworking, lá em 2018, 2019, a gente chegou a ter 7 agências de marketing lá dentro, por exemplo. Hoje você já não vê mais tanto. Eu tenho 2 agências hoje lá, e isso eu estou falando dos clientes físicos, né? De sala privativa, sim, ou de mesa compartilhada. Isso tirando os clientes de endereço fiscal. Mas a gente tem de tudo, inclusive médicos. Eles não atendem lá, mas fazem parte administrativa muitas vezes. Entendi. Sabe? Então você tem médico, você tem advogado, você tem fotógrafo, você tem funcionário público, você tem... Cara, é uma diversidade assim, muito grande mesmo de profissionais que a gente encontra lá. E já passou pela... Eu sei que isso é feito de forma natural, mas já passou lá a BSB fazer algum tipo de networking com os clientes? Ah, faz, com certeza. A gente, antes de procurar fora, a gente procura dentro. Então, se eu preciso fazer um projeto, por exemplo, um projeto de expansão mesmo, eu tinha uma cliente, que é a Carol, ela é arquiteta. Antes de procurar um arquiteto fora, eu fui nela e falei, Carol, eu tô querendo fazer, a gente vai expandir, é bem aqui, é perto, então... Você trocou de endereço, então, É, né? O mesmo endereço, só que a nossa entrada... Um anexo, só mudou. Não, agora é o mesmo. Eu vou te explicar agora. A gente tinha uma entrada só pela W3, que era uma parte separada do restante do prédio. Aí agora a gente também tem entrada pela W2, que é a nossa entrada principal hoje. E é mais tranquilo. É mais tranquilo, é mais fácil, porque os clientes conseguem estacionar ali de forma mais rápida, mais prática, mais segura. Sim. Apesar que ele é uma quadra muito viva. Diferente de outras quadras da W3, né? A 516 é uma quadra muito viva. 516? 16, né? Porque ali a gente tem o setor hospitalar. Sim, já é próximo ali. Ali em cima, né? Mas na própria W3 ali você tem administrativo dos hospitais, que são prédios grandes também. E o nosso, como está do lado, o nosso é do lado do Banco do Brasil também. Então, assim, mais seguro do que estar ao lado de um banco, acho que é difícil, né? É verdade. Então, a gente tinha só aquela entrada. Quando a gente expandiu para o primeiro pavimento todo. Então, a gente tem o primeiro andar da W3, mais o primeiro pavimento da W3. Então, por isso, os 360 metros quadrados, né? A gente pegou o prédio vazado. Sim. E a ideia hoje é a gente expandir ali no prédio mesmo. Eu até comentei com você antes, né? Que a gente quis abrir uma filial. A gente abriu uma filial. Teve ela por um ano e meio. E aí, em dezembro do ano passado, eu tomei a decisão de fechar. Porque estava muito difícil me dividir. A operação, né? É muito difícil, né? Eu só consigo estar em um lugar por vez. Querendo ou não, o coworking, ele tem esses desafiozinhos pequenininhos todos os dias, que é muito, a internet não está funcionando, alguém tem que ligar. Quebrou uma lâmpada. Sei lá, qualquer desafio desse. Acabou o café. Então, tem que ter alguém para resolver. E como eu sou a dona, eu sou a resolvedora de problemas, né? Estou sempre lá para isso. Sou ótima nisso. Que bom. Então, que bom. Então, estava muito difícil para eu realmente me dividir entre as 2 unidades. Eu tomei essa decisão que hoje, lógico que lá atrás, eu fiquei um pouco chateada, chorei meia hora e segui o baile, porque não tem muito o que fazer, né? Eu sou muito objetiva. Então, decidi, acho que no final de novembro, acho que foi dia 25 de novembro, avisei todos os meus clientes do lado do outro. Dei a oportunidade deles mudarem para 516 com a gente. A maioria veio. Quem não foi por algum motivo, não só pela mudança nossa,
mas porque eu já ia aumentar mesmo o escritório, aí acabaram alugando uma sala comercial mesmo grande e tal, Sim. mas não pelo motivo do nosso fechamento, né? Isso foi muito bom, assim. Eu peguei um feedback com todos eles, né? Para saber se eles não iam para 516 ou pela localização ou por alguma coisa que aconteceu durante o contrato deles e tal, mas graças a Deus não. Foi mais uma questão de ou cresceram ou fecharam a empresa. No final do ano passado a gente teve muito fechamento de empresas. A gente percebeu, assim, principalmente nos nossos clientes de endereço fiscal. Teve realmente uma baixa muito grande dos CNPJs. A gente sentiu, eu perguntei para outras pessoas que eu tenho contato, assim, que são donas de coworking, principalmente, eles sentiram também. E eu fico super chateada com isso, né? Porque, às vezes, tipo assim, tinha cliente que estava com a gente há 5 anos, desde quando a gente abriu, por exemplo, como endereço fiscal, e aí fecha uma empresa. É chato, porque a gente sabe que é um sonho, né? Fica dolorido, Fica né? dolorido. Eu fico mais dolorida quando eles fecham do que quando eu fechei a minha outra operação, por exemplo. Tu sabes que, só para você entender, e o público que vai te assistir, que sempre é variado, nós temos várias temáticas, a TV Vincere e esse grupo, todo grupo de comunicação tem várias temáticas de podcast. Esse Fica Rico Podcast é para chamar uma atenção dessa questão, mas não do dinheiro em si, é a riqueza de forma plena, é o sucesso pleno. É como eu me lembrei de falar, porque eu vi em você o sorriso, o entusiasmo, tudo isso, e isso para nós é riqueza. Com certeza. Isso para nós é ser rico, é ser próspero, não é só ter o dinheiro. E ao mesmo tempo você lamentar quando alguém fecha, também é uma riqueza espiritual. Então, esse temática, eu gosto sempre, cada programa, tratar isso, para as pessoas entenderem que o objetivo da vida não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro. É essa alegria, a satisfação do que aquilo que nós fazemos nos traz. Eu acho que é como você falou, é a questão dessa plenitude, né? Eu acho que quando a gente está feliz no nosso lado profissional, que é um dos nossos principais lados, né? Sim. Querendo ou não, é o lado que te dá muitas coisas, né, para você viver. É uma casa boa, é um carro bom, é uma vida boa. Então, acho que são momentos especiais que você consegue viver com a sua família. Claro. Eu e minha esposa somos estudiosos da parte comportamental, estudando muito tudo fora há mais de 20 anos. E estatisticamente, as pessoas têm hoje... Por que nós botamos? Foi para chocar isso, não? Porque as pessoas têm muita barreira em falar em dinheiro. Sim. Porque foram vários dogmas criados ao longo de muitos anos que ser rico não pode, ser milionário não pode. Depende do que você vai fazer com o dinheiro, e o que você fez para ganhar o dinheiro. Exato. Né? Mas a estatística internacional mostra que, dentre os 6 maiores medos existentes no ser humano, o primeiro, todo mundo pensava de morrer. Não, o primeiro é o de não ter dinheiro, é o da escassez. E o segundo é o da crítica. Então, eu sempre falo esses dois que são coisas que abalam. Então, por que não tratar sobre isso abertamente? Com certeza. Se você está fazendo de forma lícita, correta, trabalhando, vamos, né? E ajudar o próximo. Com certeza. Dar a mão, porque uma hora você vai precisar que alguém te dê a mão. Ah, sim. Eu tenho muito orgulho, assim, de falar que muitas vezes eu dei uns descontos absurdos, deixei cliente trabalhar lá de graça, porque a gente está lá, a gente sabe quem são os clientes que são trabalhadores, sabe? É o cliente que chega às 7 da manhã e sai 11 da noite, está todo dia lá, sábado, domingo, feriado. Então, e eu sempre falo isso, a nossa comunidade lá no BSB é muito, assim, é muito trabalhadora. É muito difícil você ver alguém que chega lá às 10 da manhã e sai às 4 da tarde. Existe. Mas a minoria, assim, a maioria é muito trabalhadora. E eu acho que uma coisa muito legal dos coworkings, assim, eu não sei como é em outros lugares, né, mas aqui em Brasília eu vejo que os donos estão sempre dentro, né, do coworking. Estão lá dentro trabalhando, os clientes te veem lá todo dia. Eu tô lá todos os dias. Então, eu acho que isso fortalece muito a comunidade também. A pessoa não está lá agora porque está aqui, né? Mas eu estava lá. Pois é. Então, eu tô sempre lá.
Todos os dias eu tô lá. Se eu não fui lá algum dia, ou eu tô viajando ou eu tô morta, assim. Realmente não consegui ir. Mas eu tenho muito prazer de ir. Eu gosto de ir. Hoje, se eu não quisesse mais ir, eu não precisaria mais. Eu tenho uma operação que funciona sozinha, que roda Mas é sozinha. prazeroso, Só que né? eu amo aquilo, né? Aquilo eu construí do zero. Cada prego que tem lá dentro Sabe, fui eu que mentor, comprei. um mentor que eu tinha, que ele faleceu esse ano passado, com 88 anos, canadense. Ele disse, eu nunca vou me aposentar. E, de fato, 4 dias antes dele falecer, ele deu um seminário. Então, porque ele amava o que ele fazia. Então, Eu acho que é aquilo que você falou. Amar o que você faz é o sucesso. é, Eu acho que o amor pelo que você faz é um bom medidor, né? é verdade. Bom, nós já falamos quase mas vamos destacar o que vocês oferecem lá. Assim, só para pontuar. Ó, hoje a gente tem as salas privativas, né? Que Se são quiser como olhar mais para ali, pode olhar para cá. Hoje a gente tem as salas privativas, que são como se fossem salas comerciais, mas dentro da estrutura do coworking é uma sala que é só sua, e você tem algumas franquias de outros serviços, como sala de reunião, impressão, você tem acesso à secretária. Isso é muito legal também, porque você não precisa ter uma secretária só para você. Então, você tem uma pessoa que está lá na recepção do BSB que vai receber suas encomendas, que vai atender suas ligações, que vai atender os seus clientes. Claro. Então, isso é legal de você não precisar ter mais esse custo, né? Estar no coworking já te oferece isso. A gente tem endereço fiscal, que é para você colocar só o CNPJ no nosso endereço. É um serviço muito barato, Sim. que você não precisa ter toda aquela burocracia de alugar uma sala, muitas vezes para nada, só para ter um endereço. Sim. Então, o endereço fiscal veio, acho que para... Contribuiu muito. Né? Contribuiu muito, Facilitou. ajudou muito, assim, para a abertura dos CNPJs, né? Isso. A gente tem o aluguel só de salas de reunião, temos mesas compartilhadas, temos espaço para eventos. Então, isso é muito legal, né? Uma diversidade de coisas que você encontra no mesmo espaço. Além disso, você está procurando... estou procurando uma pessoa para fazer um site. Você sempre indicar... Muitas vezes o pessoal liga para a gente para perguntar, vocês têm agência? Vocês têm programador? Vocês têm fotógrafo? Então, isso é legal também da gente falar. Porque não só a nossa comunidade que está lá dentro, mas pessoas que procuram serviços ligam lá para saber. Isso é muito legal, assim. Acho que é isso. Basicamente isso. Assim, É bastante coisa, né? Bom, o maior diferencial que você considera do BSB Cowork seria... Eu acho que o atendimento. Antigamente as pessoas me falavam isso e eu não acreditava, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito chata com atendimento. Eu gosto de ser bem atendida nos lugares que eu vou, então eu pego no pé do pessoal lá para atendimento ser sempre 100%. Eu não gosto que ninguém saia de lá mais ou menos. Eu gosto que as pessoas saiam de lá felizes pela experiência que elas tiveram e queiram voltar. Mesmo que elas, por exemplo, não sejam de Brasília, então eu não sei quando elas vão voltar e se elas vão voltar, mas se elas voltarem e pensarem no coworking, eu quero que elas pensem na gente, sabe? Eu vou de novo comparar, isso é tipo um hotel. Eu também, quando eu sou bem atendido num Você hotel, quer sempre voltar. eu só vou naquele. É um restaurante, um não é? restaurante, tudo. Então, assim, eu tenho muito isso também. Eu adoro ir sempre nos mesmos restaurantes, peço sempre os mesmos pratos, sei os garçons Exatamente. pelo nome. Então, isso é legal. A gente tem muito isso que eu falo pro pessoal, que é muito legal a gente ser conhecido pelo nosso nome. Então, o cliente chega lá, ele foi uma vez, quando ele volta, a gente sabe o nome dele. Eu acho que isso é um carinho, sabe, que você dá. A gente sabe se você gosta do café com açúcar ou sem açúcar. Então, eu acho que o atendimento realmente lá no BSB é diferenciado. Gente, lá você tem a certeza que tudo que você precisar você vai encontrar. Vai ter sempre um pacote que vai caber dentro da sua necessidade, não é isso? Com certeza. E além de todo esse entusiasmo, esse brilho nos olhos que a Camila fala da empresa, sendo proprietária, então isso é o que precisa, né, para que haja um bom ambiente, harmonia de todos, Com né? certeza. Não há nenhum tipo de problema, então isso realmente é o que todo mundo busca. E a questão do mercado, nós falamos um pouquinho no início, mas ele é um mercado crescente. Crescente. Está bem aquecido, tem muitos coworkings abrindo. Fechando eu não tenho mais escutado tanto, que é um bom indício. Sim.
que também depende muito da gestão, né? Do proprietário ou da pessoa Sim. que vai gerir, mas é legal que a gente tenha essa percepção. Eu não tenho mais escutado falar de coworkings que estão fechando, mas muitos abrindo. Isso é bom, como eu falei para você, quanto mais coworkings abrirem, é melhor para o mercado. Isso é interessante porque você falou uma questão, muitos fecham, porque às vezes a pessoa não está na operação. Você, quando começou, não entendia, mas você foi buscar o conhecimento. Você não foi uma investidora de coworking. É. E eu já vi aqui em Brasília algumas pessoas que têm condição, estão investindo, mas elas nunca nem foram, ou talvez então é algo que você tem que sentir, né? Porque você está ali com pessoas, né? Eu vejo que... Você tem que gostar muito de pessoas para começo de conversa, porque esse é o seu mercado, né? São Sim. as pessoas. As pessoas não ficam porque, eu só preciso de uma mesa, eu só preciso de uma internet. As pessoas ficam pela comunidade, né? Que são as pessoas. Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim. Pessoas querem pessoas, né? Essa conexão humana é que fazem eles ficar sempre. Bom, os planos de expansão você já comentou que são expansão dentro ali da própria... Do próprio prédio. Do próprio prédio. É. Até porque para ficar uma operação só é muito mais tranquilo, Com né? certeza. Para você é só um, você gosta, você é bem detalhista, eu percebi, e bem exigente. Isso é o que faz a coisa andar, né? Quanto mais enxuta a operação, melhor pra gente, né? O que nós podemos acrescentar que de repente eu passei aqui? A nossa conversa é muito descontraída, então você pode me ajudar nesse aspecto de que nós podemos falar mais do BSB, enfim. Olha, eu acho que a gente já falou muito. Eu acho que o que a gente poderia falar agora é que coworking é para todo mundo. Eu não acho que o coworking não seja para algum tipo de pessoa. Eu acho que talvez um coworking do outro realmente tenha alguma diferença, algum serviço que oferece, algum estilo. Talvez isso faça diferença na hora de você escolher um coworking. Mas coworking é para todo mundo. É para quem está começando, é para quem está indo, é para quem está crescendo. É para empresas grandes também, que muita gente não sabe, né? Acho que coworking é só para gente pequena. Não é. Mas te faz reduzir muitos custos, né? O que também te gera mais produtividade, porque essas burocraciazinhas chatas de dia a dia, internet, limpeza, manutenção do prédio, essas coisas você não faz, né? Sim. O coworking cuida para você enquanto você está trabalhando. E quanto mais você trabalha, mais você produz, que te dá mais dinheiro, que você fica mais rico, fica mais feliz, né? Exatamente. Acho que uma coisa está ligada à outra. Então, eu faço um convite para todo mundo que ainda não conhece um coworking, que vá em algum coworking, mesmo que não seja o meu, mas que vá em algum coworking, conheça e experimente. E quebre qualquer tipo de paradigma que exista sobre coworking, né? Coworking é muito legal. Mas ainda não é a tua mensagem final. Eu vou deixar a tua mensagem final agora, que você possa olhar para a câmera ali, dar uma mensagem final, dar como manter em contato contigo, o que se faz para ser cliente de lá. Pode ficar à vontade. Obrigada, André. Pessoal, então, para quem quiser entrar em contato com a gente tem um site, que é o www.bsbcoworking.com.br. A gente tem o número de WhatsApp, que é o 6199-584-6367. A gente tem o Instagram, que é BSB Coworking. E e-mail, tudo isso vocês conseguem achar em qualquer uma dessas plataformas. Mas espero vocês lá, espero que vocês vão para conhecer e tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, o que eu sugiro para você? Vá lá, conhecer, tome um café. A Camila é extremamente agradável, receptiva, e a equipe toda que tem lá, né? Nossos cumprimentos também à equipe que tem, sua lá. E aí você vai poder tomar a sua decisão acertada e ver que é viável, né? Com certeza. Que é possível, que sempre vai ter uma solução boa para vocês. Então, Camila, eu queria te agradecer a tua presença, queria terminar esse programa dizendo que
desejando sucesso Muito cada vez obrigada. mais para o BSB Coworking e que ele sempre esteja, e você sempre tenha esse entusiasmo, essa vontade, esse brilho de falar do teu projeto e tá dentro dele. Sim. Né? Você está